Você já se sentiu paralisado? Como se estivesse correndo em uma esteira, gastando toda a sua energia, mas sem sair do lugar? Você olha para o lado e vê pessoas conquistando coisas incríveis, vivendo a vida que você sonha e se pergunta: o que elas sabem que eu não sei? E se eu te dissesse que a diferença entre a vida que você tem e a vida que você deseja não é sorte, nem talento, nem berço, mas sim um conjunto de princípios? E se eu te contasse que esses princípios são tão simples e tão poderosos que, ao aplicá-los, você pode reescrever o roteiro da sua própria história? Neste vídeo, eu não vou te dar 20, nem 10, mas as 3 principais chaves, os 3 pilares que sustentam todo o império de sucesso e desenvolvimento pessoal de um dos maiores mestres do mundo no assunto, Brian Tracy. Fique comigo até o final, e eu te prometo que você não vai apenas aprender algo novo, você vai sentir uma clareza tão profunda, uma certeza tão forte sobre o que fazer a seguir, que a paralisia vai se transformar em poder, a confusão vai se transformar em ação, e o seu futuro vai, finalmente, começar a obedecer aos seus comandos. Vamos começar essa jornada? Por que Brian Tracy? Porque ele não é um teórico de poltrona. Ele é a prova viva de que as circunstâncias não definem o destino. Brian começou a vida com poucos recursos, sem diploma universitário, trabalhando em empregos braçais. Ele lavou pratos, empilhou madeira, cavou poços. Ele viveu dentro de um carro. Aos 23 anos, ele se viu em um navio cargueiro, olhando para o deserto do Saara e teve uma epifania. Ele começou a se perguntar: por que algumas pessoas têm mais sucesso do que outras? Essa pergunta se tornou a obsessão da sua vida. Ele viajou por mais de 100 países, leu milhares de livros sobre sucesso, filosofia, psicologia e negócios. Mas, mais importante, ele testou cada ideia. Ele aplicava, media os resultados e refinava o processo. Ele descobriu que o sucesso não é um acidente, é uma ciência. Existem leis, princípios e métodos que, quando aplicados de forma consistente, produzem resultados previsíveis. Brian Tracy construiu impérios. Ele consultou mais de 1000 empresas, treinou milhões de pessoas ao redor do mundo e escreveu mais de 80 livros que foram traduzidos para dezenas de idiomas. O que você vai ouvir hoje não é uma opinião, é a síntese de décadas de estudo e aplicação prática. É o extrato concentrado do que realmente funciona. Como ele mesmo diz, adaptando uma de suas ideias mais famosas, a sua vida só melhora quando você melhora. E o ponto de partida para qualquer grande melhoria é entender os princípios fundamentais que governam os resultados. Portanto, preste muita atenção, porque as 3 chaves que vou revelar são as mesmas que transformaram um jovem trabalhador sem futuro em uma lenda do desenvolvimento pessoal. E elas podem fazer o mesmo por você. Deixe-me contar a história do Ricardo. Ricardo era um arquiteto talentoso, trabalhando em um grande escritório em São Paulo. Ele era bom no que fazia, talvez um dos melhores. Seus colegas o admiravam, seus chefes confiavam nele. Ele tinha um bom salário, um apartamento confortável e, aos olhos do mundo, ele tinha chegado lá. Mas, por dentro, Ricardo se sentia um fracasso. Todas as noites, ele chegava em casa, sentava em sua varanda com vista para a cidade iluminada e sentia um vazio que nada parecia preencher. Ele sonhava em ter seu próprio estúdio de arquitetura, um lugar onde pudesse criar projetos que realmente tivessem alma, que mudassem a paisagem da cidade, que impactassem a vida das pessoas. Projetos sustentáveis, inovadores. Ele tinha a visão, o talento, a paixão. Mas o sonho permanecia exatamente isso, um sonho distante, uma névoa no horizonte. Os dias se transformavam em semanas, as semanas em meses e os meses em anos. A rotina o engolia, relatórios, reuniões, prazos de clientes. Ele estava tão ocupado construindo sonhos de outras pessoas que não tinha energia para começar a construir o seu. O medo o paralisava. E se ele largasse o emprego e falhasse? Como pagaria as contas? E se ele não fosse bom o suficiente para competir no mercado? A dúvida era como uma âncora, prendendo seu navio no mesmo porto seguro e sem graça.
Certa noite, frustrado, ele se lembrou de um livro antigo que seu pai lhe dera anos atrás. Um livro de Brian Tracy que ele nunca lera. Ele o encontrou em uma caixa empoeirada. Coma o sapo, dizia a capa. Curioso, ele começou a ler. E então ele leu outro, e mais outro. Algo mudou dentro de Ricardo naquela semana. Não foi uma explosão, mas um clique silencioso. Ele entendeu que não precisava de mais talento ou de mais sorte. Ele precisava de um método. Ele percebeu que seu grande sonho era apenas um desejo vago e que seus dias eram uma sequência de reações urgentes, não de ações importantes. Ele estava à deriva. E pela primeira vez em anos, ele decidiu pegar no leme. A história do que Ricardo fez a seguir não é mágica, é a aplicação prática, passo a passo, dos 3 princípios que vamos desvendar agora. O que ele descobriu naquela noite foi a chave que abriu a porta da sua própria prisão. E essa mesma chave está agora em suas mãos. Princípio 1. A lei de ferro do destino. Clareza absoluta. O primeiro e mais fundamental princípio, a base de tudo que Brian Tracy ensina, é a clareza. Ele diz, a clareza é responsável por 95% do seu sucesso. Pense nisso. Não é o esforço, não é o talento, é a clareza. Por quê? Porque você não pode acertar um alvo que não consegue ver. A maioria das pessoas vivem em uma névoa. Elas dizem, eu quero ser feliz, eu quero ter mais dinheiro, eu quero sucesso. Mas o que isso significa? É como dizer a um taxista, me leve para um lugar legal. Ele não vai a lugar nenhum. Ricardo, o nosso arquiteto, queria ter seu próprio estúdio. Isso era um desejo, não uma meta. A primeira coisa que ele fez, inspirado por Tracy, foi transformar essa névoa em um cristal. Ele pegou um caderno e começou a escrever. Mas não de qualquer jeito. Ele usou a fórmula de Tracy. Primeiro, a meta precisa ser específica. Ter meu próprio estúdio virou abrir meu estúdio de arquitetura sustentável, focado em projetos residenciais inovadores, chamado Arquiviva. Segundo, mensurável. Como você sabe que alcançou? Conquistar 3 clientes e faturar R$150 mil no primeiro ano de operação. Terceiro, com um prazo. A meta precisa de um senso de urgência. Lançar oficialmente o estúdio Arquiviva até o dia 1º de junho do próximo ano. Quarto, realista, mas desafiadora. Ele sabia que era possível, mas exigiria o máximo dele. E, o mais importante, a meta precisa ser escrita. Uma meta que não está no papel é apenas fumaça, um desejo passageiro. Quando você escreve, algo mágico acontece. Você envia um comando para o seu subconsciente e ativa a lei da atração. Você começa a ver oportunidades que antes eram invisíveis. Mas Tracy vai além. Ele ensina que, após definir sua meta principal, você deve fazer uma lista de tudo o que pode fazer para alcançá-la. Tudo mesmo, desde registrar a empresa até comprar o primeiro computador. Depois, você organiza essa lista por prioridade. Qual é a tarefa mais importante? Qual vem em segundo? Você cria um plano, um mapa. Ricardo passou a noite inteira fazendo isso. Pela primeira vez, seu sonho gigante e assustador se transformou em uma série de pequenos passos gerenciáveis. Ele não precisava mais abrir um estúdio. Ele só precisava dar o próximo passo da lista: pesquisar os custos para registrar uma empresa de arquitetura. Isso ele podia fazer. Então, a sua ação imediata é esta: pegue um papel agora, não depois, agora. Pause o vídeo se precisar. Qual é a sua meta mais importante na vida neste momento? Aquela que, se você realizasse, teria um maior impacto positivo em tudo mais? Escreva. Use a fórmula. Seja específico, mensurável, defina um prazo. Transforme seu desejo em um comando claro e inequívoco. Este é o seu ponto de partida. Sem isso, todo o resto é apenas gastar energia à toa. Lembre-se, clareza é poder. A falta de clareza é a receita perfeita para a paralisia e a frustração. Microchamada de atenção. Você está sentindo essa pequena faísca de poder? Esta é a sensação de assumir o controle.
Continue comigo, porque o segundo princípio vai te dar o combustível para transformar esse plano em realidade. Princípio 2. Coma o sapo, o poder da ação focada. Agora que você tem clareza, você tem um mapa. Mas um mapa não te leva a lugar nenhum se o carro não sair da garagem. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas têm o plano, mas na hora de agir, elas se perdem na procrastinação, nas distrações, no deixa para depois. Brian Tracy criou uma das metáforas mais poderosas do mundo da produtividade: coma o sapo. Seu sapo é a sua tarefa mais importante e desafiadora do dia. É aquela tarefa que você tem mais probabilidade de procrastinar, mas que, se você a realizar, terá o maior impacto positivo em direção à sua meta. A regra é simples. Se você tem que comer um sapo, não adianta ficar olhando para ele por muito tempo. E se você tem que comer 2 sapos, coma o maior e mais feio primeiro. Em outras palavras, faça a sua tarefa mais difícil como a primeira coisa do seu dia. Antes de checar e-mails, antes de olhar as redes sociais, antes de resolver os pequenos problemas urgentes dos outros. Por que isso é tão poderoso? Por 3 razões. Primeiro, de manhã, sua força de vontade e sua energia mental estão no pico. Você usa sua melhor energia para a sua tarefa mais importante. Segundo, ao completar a tarefa mais difícil logo de cara, você gera um impulso psicológico gigantesco. Você se sente produtivo, vitorioso, e essa sensação positiva te carrega pelo resto do dia. Terceiro, isso elimina a procrastinação. A ansiedade de ter aquela tarefa grande e feia pairando sobre sua cabeça o dia todo desaparece. Ricardo entendeu isso perfeitamente. Seu sapo era enorme: desenvolver seu portfólio para apresentar a potenciais clientes. Era uma tarefa criativa que exigia foco e tempo, algo que ele nunca tinha. Então, ele tomou uma decisão radical. Ele começou a acordar 1 hora mais cedo todos os dias. Das 6 às 7 da manhã, antes mesmo de tomar banho, antes de o mundo acordar e começar a exigir sua atenção, esse tempo era sagrado. Era o tempo de comer o sapo. No começo foi torturante. A cama o chamava, a mente inventava desculpas, mas ele persistiu. E dia após dia, o portfólio começou a tomar forma. Cada pequena vitória matinal o enchia de confiança. Ele chegava ao seu trabalho diário já se sentindo um vencedor, e isso melhorou até mesmo seu desempenho no escritório. Ele parou de ser uma pessoa que um dia iria montar um portfólio e se tornou uma pessoa que estava montando seu portfólio. Qual é o seu sapo? Olhe para sua meta escrita. Qual é a única tarefa que, se você fizesse todos os dias, te levaria mais rápido em direção a ela? É fazer aquela ligação difícil? É escrever as primeiras 500 palavras do seu livro? É passar 30 minutos estudando aquele novo software? Sua ação imediata: identifique o seu sapo para amanhã. Comprometa-se a comê-lo como a primeira coisa do seu dia. Prepare tudo hoje à noite. Deixe o computador aberto na página certa, separe os materiais, faça o que for preciso para reduzir o atrito. Amanhã, quando o despertador tocar, não pense, apenas execute. A disciplina de comer o sapo todos os dias é o que separa os amadores dos profissionais, os sonhadores dos realizadores. Você não precisa de mais tempo no seu dia, você precisa de mais foco no seu tempo. Princípio 3. Você se torna aquilo que pensa, o poder do autoconceito. Este é o princípio que une tudo. É o motor interno que faz os outros 2 funcionarem. Brian Tracy ensina que o seu mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. Seus resultados, seus relacionamentos, sua conta bancária, tudo é um espelho de quem você acredita que é. Isso se chama autoconceito. Seu autoconceito é um conjunto de crenças que você tem sobre si mesmo, acumuladas desde a infância. Se você acredita, no fundo, que não é bom o suficiente ou que não merece o sucesso, você vai encontrar maneiras de sabotar a si mesmo. Não importa quão claros sejam seus objetivos ou quão disciplinada seja sua rotina. Você vai procrastinar, vai desistir no primeiro obstáculo, vai interpretar qualquer crítica como uma confirmação da sua inadequação. Ricardo enfrentou isso.
Quando começou a ter os primeiros esboços do seu portfólio, uma voz interna dizia: quem você pensa que é para competir com os grandes escritórios? Você não tem experiência em negócios, você vai falir. Essa era sua antiga programação, seu autoconceito limitante. Então, como mudar isso? Brian Tracy oferece uma caixa de ferramentas mental poderosa. A primeira ferramenta é a afirmação positiva, mas não da forma vaga que muitos ensinam. Suas afirmações precisam ser no presente, positivas, pessoais e, de preferência, emocionais. Em vez de dizer, eu serei um arquiteto de sucesso, Ricardo começou a repetir para si mesmo, várias vezes ao dia com convicção: eu sou um arquiteto competente e criativo. Eu atraio clientes ideais e crio projetos incríveis. Ele dizia isso no espelho, no carro, antes de dormir. No início parecia falso, mas aos poucos seu subconsciente começou a aceitar essa nova programação. A segunda ferramenta é a visualização. Ele passava de 5 a 10 minutos por dia de olhos fechados, imaginando vividamente já ter alcançado sua meta. Ele não apenas via a imagem do seu escritório pronto, ele sentia a textura da mesa de madeira, ouvia o som do telefone tocando com um novo cliente, sentia o orgulho e a satisfação de apresentar um projeto finalizado. A mente subconsciente não distingue entre uma experiência real e uma vividamente imaginada. Ao visualizar, ele estava criando as memórias de um futuro que ainda não havia acontecido, tornando-o familiar e alcançável. A terceira e mais importante ferramenta é agir como se. Ele começou a se vestir e a se portar não como um empregado, mas como o dono de um estúdio de arquitetura de sucesso. Ele começou a estudar gestão e marketing, coisas que o Ricardo empregado não precisava saber, mas que o Ricardo dono precisava dominar. Ele agia como a pessoa que queria se tornar. E ao fazer isso, ele se tornou essa pessoa. A ação gera a identidade. Sua vida externa sempre alcançará o nível do seu autoconceito. Se você quer mais sucesso, precisa expandir a sua autoimagem. Você precisa se ver como alguém digno e capaz de alcançar o que deseja. Sua ação imediata para hoje é criar sua própria afirmação. Baseado na sua meta principal, qual é a identidade que você precisa assumir? Escreva uma frase no presente, positiva e pessoal. Eu sou um vendedor persuasivo e confiante. Eu sou um líder inspirador e respeitado. Eu sou financeiramente disciplinado e construo riqueza todos os dias. Comece a repetir essa frase para si mesmo com emoção e, antes de dormir, visualize seu sucesso. Veja, sinta, acredite. Você precisa vencer a batalha na sua mente antes de poder vencer no mundo real. Este não é um truque motivacional. Esta é a reprogramação da sua unidade central de processamento. Microchamada de atenção. Percebe como esses 3 princípios se conectam? A clareza te dá o alvo, a ação focada te faz atirar e o autoconceito garante que sua mão não trema na hora do disparo. Fique mais um pouco, porque agora vamos unir tudo isso e acender o fogo da transformação. Pare por um instante, respire fundo. Quero que você olhe para sua vida agora, não com julgamento, mas com honestidade. Onde você está? Onde você realmente queria estar? Existe uma lacuna entre esses 2 pontos? Por muito tempo, você talvez tenha culpado essa lacuna. Culpou a economia, a falta de oportunidades, a falta de tempo, talvez até outras pessoas. Mas o que esses 3 princípios te mostram é que a ponte sobre essa lacuna está dentro de você. A ponte é construída com as vigas da clareza, os tijolos da ação diária e a argamassa de uma crença inabalável em si mesmo. Quero que você se faça algumas perguntas. E seja sincero com você mesmo. Quem você se tornaria se aplicasse esses 3 princípios com seriedade por 1 ano? Imagine acordar daqui a 365 dias. Você tem clareza total sobre o que quer. Todos os dias, por 1 hora, você trabalhou na sua tarefa mais importante, sem falhar. E durante todo esse tempo, você alimentou sua mente com pensamentos de capacidade, de merecimento, de sucesso.
Como seria sua confiança? Como estaria sua conta bancária? Como seriam seus relacionamentos? Como você se sentiria ao se olhar no espelho? Visualize essa pessoa. Sinta a paz de espírito de estar no controle, de ser o arquiteto da sua própria vida. Sinta a energia de quem vive com propósito, não por acaso. Essa pessoa não é uma versão fictícia de você, é a pessoa que você já é, esperando para ser libertada das correntes da confusão, da procrastinação e da dúvida. O passado não precisa ser igual ao futuro. Suas decisões de hoje são o cinzel que esculpe a estátua do seu amanhã. Você não precisa de permissão de ninguém para começar. Você não precisa esperar as condições perfeitas, porque elas nunca chegarão. O que você precisa é de uma decisão. Uma decisão de que um dia se tornou hoje. Uma decisão de que a esperança passiva se tornou ação comprometida. A vida que você deseja está do outro lado do medo, do outro lado da desculpa, do outro lado do seu sapo mais feio. E tudo começa com o primeiro passo. Nós percorremos uma jornada poderosa hoje. Desvendamos os 3 pilares que sustentam uma vida de alta performance, segundo a sabedoria testada e comprovada de Brian Tracy. Você aprendeu a transformar a névoa da incerteza na clareza cristalina de um objetivo. Princípio 1. Você descobriu a arma secreta contra a procrastinação, o poder de comer o sapo e focar no que realmente importa. Princípio 2. E mais fundo ainda, você entendeu que tudo isso só funciona se você construir um autoconceito de sucesso, reprogramando sua mente para a vitória. Princípio 3. O benefício principal de tudo isso não é apenas alcançar uma meta, é se tornar o tipo de pessoa que alcança metas. É desenvolver a autoconfiança, a disciplina e a resiliência que servirão para qualquer desafio que a vida te apresentar. A transformação é permanente, mas conhecimento sem ação é apenas uma ilusão. A sua verdadeira jornada começa agora. Eu te desafio, não apenas a gostar deste vídeo, mas a usar este vídeo. Escolha um dos 3 princípios, apenas um, e se comprometa a aplicá-lo nos próximos 7 dias. E eu quero saber qual você escolheu. Deixa aqui nos comentários. Meu compromisso é a clareza. Meu compromisso é comer o sapo. Ou meu compromisso é o autoconceito. Ao escrever, você firma um contrato público consigo mesmo, e isso aumenta drasticamente suas chances de sucesso. Se este conteúdo te trouxe valor, se acendeu uma chama aí dentro, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nós estamos construindo uma comunidade de pessoas que não aceitam menos do que merecem da vida. E, para continuar nesse caminho, assista o vídeo que está aparecendo na tela agora, onde falamos sobre as leis da mente para o sucesso inabalável. Lembre-se, o futuro é criado por aquilo que você faz hoje, não amanhã. Vá em frente e construa o seu.